Olá, uma boa noite a todos. É com muita alegria, é com muito amor que aqui estamos para mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos para a ABBM TV, através da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. E aí eu convido a todos para, junto de mim, lermos uma página de preparo inicial. Vamos ler aqui do livro Palavras do Coração, pelo espírito de Dr. Herman e pelo médium Altivo Carissime Pampiro. A lição 23, intitulada Seres em Evolução, diz assim: Na Terra, o homem costuma encontrar sua felicidade e sua realização naquilo que se convenciona chamar de prazeres humanos. Na realidade, deveria buscar a felicidade em si mesmo. Encarnado, procura nos seres o retrato de suas próprias sensações. Quando, no espaço, o espírito percebe valores diferentes dos que tinha enquanto encarnado. É quando pode observar o mundo de uma forma mais abrangente, sentir a grandiosidade do universo e reconhecer nas criaturas encarnadas seres em processo de crescimento. Ausculta, então, os espíritos superiores e os vê como espíritos que avançaram diante e que estão transmitindo os conhecimentos que conquistaram através das múltiplas existências. Sondando a si mesmo, o homem constata a distância que o separa desses seres em pleno caminho evolutivo. Às vezes, ainda na escala bem iniciais, percebendo o universo, as criaturas, os seus próprios guia espiritual e a enorme distância que terá de vencer, proclama a si mesmo a premente necessidade de avançar na direção do mais alto, na direção do mais puro, do mais elevado. Por trazer esse propósito de crescimento, por constatar a distância a percorrer e por lutar contra as dificuldades, o homem vai trabalhando a sua própria consciência, mudando os seus desejos, mudando os seus sentimentos, mudando as suas sensações. Não quer mais o contato com forças parecidas com as suas, mas anseia o mais elevado, busca o superior. Nesse misto santificado, caminha entre altos e baixos, sempre tentando se direcionar para a frente. Por isso é que mesmo entre aqueles seres que estão na retaguarda, existe o desejo de vencer a distância que os separa dos seres superiores. Trabalhando, portanto, progridem e abençoam o trabalho que realizam, o qual lhe faculta o progresso. Os seres em processo de evolução melhoram o próprio padrão espiritual, os próprios sentimentos, já que desejam o melhor de si e sentem o melhor naquelas forças que os chamam para o trabalho no bem. Que este propósito santificado signifique muito para todos nós, que temos desejo de vencer e de caminhar. Nunca esmoreçamos, porque sabemos que o progresso é a conquista de nós mesmos, feita por nós mesmos. Que Deus nos abençoe e conduza agora e sempre. Herman, mensagem recebida em 1º de 8 de 92. Para iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje, já que vamos falar do livro terceiro do Livro dos Espíritos, que é dividido em 3 partes, estamos no livro terceiro, no capítulo 12, que fala da perfeição moral. Vamos tratar das lições de 907 a 912, das paixões. E já que vamos falar das paixões, cabe antes buscarmos lá no dicionário o significado de paixões.
Paixões vem do verbo latino patior, que significa sofrer ou suportar uma situação difícil. É um termo que designa um sentimento muito forte de atração, seja por uma pessoa, por um objeto ou por um tema. A paixão é intensa, envolvente, um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer coisa. O termo também é aplicado com frequência para designar um vívido interesse ou admiração por um ideal, causa ou atividade. E aí, nós vamos à pergunta 907 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: uma vez que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? E os espíritos respondem a Kardec: não, a paixão está no excesso, acrescentada à vontade, porque o seu princípio foi dado ao homem para o bem, e elas podem levá-lo a grandes coisas. É o abuso dela que se faz, é o abuso delas que se faz que causa o mal. Ou seja, o princípio da paixão é o amor. O princípio da paixão não é mal em si. Ele tem o propósito de alavancarmos em nossa evolução. Evolução essa que é a página de abertura, a gente falou dela, da busca por essa evolução enquanto espírito, que é a nossa essência. Kardec, ou melhor, os espíritos, passa a Kardec, né, quando questionado, um dos principais um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que são as escalas evolutivas de nós enquanto espíritos, né? Existem três ordens de espíritos, né? Digamos assim, três escalas. A primeira da qual nós estamos, que são os espíritos de terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Esses que ainda, a característica dessa etapa é que a matéria predomina sobre o espírito. E aí, os espíritos de segunda ordem são os bons espíritos, aqueles em que a essência espiritual predomina sobre a matéria. E existe os espíritos de primeira ordem, os mais evoluídos, que são os espíritos puros, que são aqueles onde não existe mais a influência da matéria sobre o espírito, não tem mais a necessidade da matéria, né? São os espíritos verdadeiramente puros, superiores. E nós, espíritos de terceira ordem que somos, estamos ainda muito presos à matéria. E justamente por estarmos presos à matéria é que exageramos nos excessos. E a paixão é esse excesso. Como a gente leu aqui na definição inicial, ela é intensa, ela é envolvente, ela traz sofrimento, é difícil, uma situação difícil de se suportar, né? Ela traz malefícios, né? Primeiramente para nós mesmos, depois para o próximo e para todo o ambiente onde a gente vive, porque no momento em que a gente pensa, a gente já está jogando na psicosfera o nosso pensamento. Se esse pensamento for um pensamento benéfico, estamos colocando na psicosfera bons pensamentos, energia positiva. Quando é um pensamento proveniente de excesso, que é o caso das paixões, nós estamos jogando na psicosfera também pensamento, energias negativas. Então, a paixão, o excesso, ela é benéfica, ela é maléfica para nós próprios, para o outro e também para toda a sociedade em si, né? Visto que é o excesso dela, é o excesso, não o princípio, é que é maléfico, é que é desastroso, é que é ruim, né? Na segunda pergunta,
do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. E os espíritos comparam, faz uma analogia, como se a paixão, comparando a paixão com um cavalo, né? O cavalo forte, quando domado, quando doutrinado pelo homem, ele é de grande valia, tá? A nível de trabalho. Agora, solta um cavalo desgovernado, solto pela rua, correndo, ele vai causar grandes estragos. E é assim a paixão. É assim essa essência, esse princípio que é benéfico, que nos traz grandes obras, nos alavanca a evolução, porque o princípio da paixão está no amor, nesse amor desinteressado, no querer bem ao próximo, no se dedicar a uma profissão, se dedicar a uma causa. Mas quando nós exageramos, aí se torna a paixão propriamente dita e que ela é perniciosa, né? Seja para uma pessoa, quando a gente se exagera nesse amor a uma pessoa, a gente se sente dono, a gente sente que aquela pessoa é posse nossa, ela passa a ser, esse sentimento passa a ser destruidor, devastador, assim como esse cavalo solto a galopar sem controle, passa a ser devastador. Da mesma forma, quando a gente defende algumas causas, né? Digamos, por exemplo, eu vou dar um exemplo, hoje em dia se fala muito do veganismo, né? Das pessoas que o ser vegano vai além de ser vegetariano, né? Eles defendem toda uma causa em prol dos animais, né? Eu não vou usar nada que provém da morte de um animal, seja na roupa, seja na alimentação. É uma boa causa, sim, mas imaginemos um irmãozinho que seja vegano, que um dia já não foi vegano e que ele, tudo bem, ele vai defender a causa do veganismo, mas tem que tratar aqueles irmãos que ainda não estão nesse patamar com carinho, com respeito, com amor. A partir do momento que você defende uma causa, é benéfico, importante, com certeza, mas o que não te dá o direito de não ser cordial, não ser amoroso, não ser compreensivo para com o próximo que ainda não está vendo as coisas pela ótica que você já vê. Então, seja por uma causa, seja por pessoas, seja por objetos, né? O princípio é benéfico, mas quando exageramos, torna trágico, né? É importante a gente cuidar da nossa moradia, pintar a nossa moradia, varrer a nossa moradia, estar num ambiente que nos traga conforto, mas quando exageramos na posse, é meu, a gente não vai levar nada disso para conosco quando desencarnarmos. Então é importante esse desapego do próximo, esse desapego das coisas, esse desapego inclusive das causas, né? Desapego no sentido de defender a causa, mas entendendo que o nosso direito termina quando começa o do próximo. Nós não temos o direito de tratar o próximo de uma forma que não seja com amor, com carinho, né? E então a gente consegue observar daí que a paixão está no excesso, né? E esse excesso é pernicioso porque ele traz sofrimento, ele traz apego e tudo isso nos dificulta ao nosso progresso moral, pois não vamos conseguir nos desprendermos, né? Que possamos usar menos o pronome possessivo meu, a minha esposa, o meu filho, o meu carro, a minha casa, e que possamos usar mais o pronome possessivo nosso, porque aí a gente vai exercitando
esse desapego importante para quando partirmos daqui para a nossa verdadeira essência, que é a nossa vida espiritual. A pergunta 908 do Livro dos Espíritos foi essa que a gente falou, né? Que Kardec pergunta aos espíritos: como definirmos o limite em que as paixões deixam de ser boas e más, ou más? E os espíritos respondem: as paixões são como um cavalo, que é útil enquanto está domado, e que é perigoso quando ele é que domina. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que não podeis governá-la. E ela tem por resultado um prejuízo qualquer para vós e para o outro. Foi o que a gente acabou de falar agora, né? Quando exageramos nessas necessidades, nesses sentimentos, nessa essência desse sentimento que é o amor, quando a gente exagera, tá? A gente traz danos para nós, para o próximo e para o meio em que a gente convive. Na pergunta 909, Kardec pergunta aos espíritos: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos respondem: sim, em algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Com poucos dentre nós se esforçam. Bem, nós estamos acostumados a nossa cultura, né, está acostumada no receber, né? A gente vai até a casa espírita para receber um passe, para tomar uma água magnetizada ou, se preferir, fluidificada. A gente pede, quando a gente está se sentindo mal: orem por mim, faça uma oração por mim, reze por mim, né? E a gente vem nesse costume de receber. E nessa de receber, como os espíritos respondem aqui, poucos de nós, né, nos esforçamos de verdade, né? Nos esforçamos para nos libertarmos das nossas má tendências, entre elas o próprio a paixão, né? A própria paixão. A gente quer sempre receber, e a gente espera que o outro nos conserte, que o outro traga o nosso progresso, quando na verdade o progresso tem que ser de dentro para fora, tem que ser nosso. O outro pode nos ajudar, mas se nós não nos esforçarmos para nos melhorarmos, nós não progredirmos. E com isso, vamos continuar com as nossas paixões, com os nossos excessos, né? Então é importante que nós busquemos tirar esse homem velho de dentro de nós, que insiste em habitarmos, e procurarmos fazer o exercício do desapego, como falamos anteriormente, né? Utilizar menos o pronome possessivo meu e utilizar mais o nosso. E aí a gente vai enxergando a coisa de uma outra ótica e buscando esse progresso nosso enquanto espírito, né? Na pergunta 910, o Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Ao passo que os espíritos respondem: se ele ora a Deus e ao bom gênio com sinceridade, os bons espíritos irão certamente em ajuda, porque é a sua missão. Bem, até na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, se os espíritos influenciam em nossa vida, bem mais do que compreendemos, é assim a resposta. Então há essa influência por bem e por mal. E como há essa influência por bem, existe sim a eficácia da prece: pedis e obtereis. O que falta muitas das vezes é a vontade, a oração, de fato, de dentro para fora, com fervor. Muitas das vezes dita só pelos lábios,
quando o pensamento está longe, o pensamento está vagando, o pensamento está ainda preso às nossas vicissitudes, aos nossos vícios, entre eles a paixão, o apego. Então, que a gente possa, de fato, pedir a ajuda dos espíritos superiores e, como aqui foi falado por eles mesmos, é a sua missão, ajudar ao próximo. Então, eles virão sim ao nosso socorro. Tá? Que possamos ter o hábito de fazer o nosso culto no lar periodicamente, em casa, seja sozinho, seja com a família, abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, se não tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, abrir a Bíblia, o Novo Testamento, pegar uma página ao acaso, ler, debater sobre ela, fazer uma prece verdadeiramente com fervor, e com certeza seremos ajudados, sim, pelos espíritos superiores, até porque Jesus falou: onde dois ou mais estiver reunidos em seu nome, lá ele estaria. Então, com certeza receberemos a ajuda do plano espiritual quando assim procedermos. Na pergunta 911 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: não há paixões tão vivaz e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-la? Ao passo que os espíritos respondem: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade não está senão nos lábios. Elas querem, mas estão bem contentes que assim não seja. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nela se compraz em consequência de sua inferioridade. Aqueles que a procuram reprimir compreendem sua natureza espiritual. As vitórias são para eles um trunfo do espírito sobre a matéria. É aquilo que a gente estava falando anteriormente, né, das escalas dos espíritos. Estamos ainda como espírito de terceira ordem, onde a matéria se sobrepõe ao espírito. À medida que nós vamos enxergando de uma outra ótica, vendo que não podemos nos apegar às coisas porque elas estão aqui para o nosso uso, para o progresso enquanto espírito, mas que aqui não é o nosso verdadeiro lar, a nossa verdadeira essência espiritual, aos poucos vamos nos desprendendo dos nossos vícios, das nossas vicissitudes e vamos crescendo moralmente como espírito. Então, não existe essa paixão tão vivaz, tão forte, ao ponto que não conseguimos superá-las, nem com ajuda. O que falta muitas das vezes é a vontade sincera, provinda do fundo do ser, de fato. Né? E para fecharmos o nosso estudo da noite de hoje, a pergunta 912, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corporal? Já que somos espíritos de terceira ordem, como aqui falamos, como combater essa predominância da natureza corporal, ou seja, a predominância da matéria sobre o espírito, né? Fazer a abnegação de si mesmo, ou seja, renunciar a nós mesmos. Quando, na pergunta 459, que fala da influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, a todo momento estamos sob influência. Influência essa que pode ser positiva, boa, por um espírito superior, por um bom espírito, ou pode ser uma influência de um irmãozinho ainda preso aqui na matéria, ainda querendo, preso aos seus vícios, às suas paixões, e nos trazer compartilhar conosco esse pensamento. Então, que possamos renunciar, que possamos agir como aquele presente bom a gente guarda e aquilo que não serve a gente deleta, né? Que possamos renunciar a nós mesmos. Quando vier esses pensamentos ruins, esses pensamentos de posse, esses pensamentos que nos torna mais próximo à matéria do que a nossa essência espiritual, que possamos, de fato, negá-los, né? Renunciar a nós próprios.
E essa é a forma mais eficaz para que possamos buscarmos nos evoluir enquanto espíritos e nos desapegarmos dos bens materiais e, com isso, não cairmos no erro das paixões. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco. Estamos chegando no final do nosso tempo de hoje, né, do nosso estudo, do nosso bate-papo. Antes de terminar, queremos lembrar que pedir para que possam se inscrever no nosso canal, clicando aí no sininho que aí aparece, e também curtir a nossa página clicando no dedinho positivo do gostei, tá bom? E com isso a gente convida vocês também a fazer a nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos e assim dizer: Jesus, nosso Mestre amado, Deus nosso Pai, de absoluta bondade e justiça, só nos resta agradecer por essa oportunidade que aqui tivemos de estudar um pouquinho mais dos seus ensinamentos através dessa doutrina de amor e de paz, que é a nossa terceira revelação, nos trazendo uma fé raciocinada, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, hoje, agora e sempre, nos amparando, amparando a todos aqueles que estão nos assistindo e a todos aqueles, Senhor, que esteja passando por alguma dificuldade. Fica conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.